Olá, eu sou o professor José Carlos de Jesus Lopes, estou aqui para apresentar o artigo, a pesquisa, né, denominando de fronteiras conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia. Vamos aqui apresentar o material, para que a gente possa, então, apresentar de uma forma mais organizada. Está demorando. Agora sim. Então, vamos aqui. Bem, então, o interesse nosso era estudar as fronteiras conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia, e saber o que os trabalhos encontrados na literatura têm a dizer. Essa pesquisa foi orientada por mim e sou eu quem faço a apresentação, mas quem teve à frente disso foi a aluna Giovana Lourenço Lugues da Silva, aluna de PIBIC aqui da UFMS. Bem, a gente tinha interesse em saber sobre o grande guarda-chuva da sustentabilidade, na verdade, os princípios, né, da sustentabilidade, que é o princípio do paradigma do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em cidades sustentáveis, quando a gente fala em cidades inteligentes, quando a gente fala em bioeconomia, nós estamos dentro de um grande guarda-chuva chamado sustentabilidade. Né? E aí a gente se interessou em saber quais eram as fronteiras entre esses termos. Assim, o objetivo dessa pesquisa é examinar na literatura as fronteiras conceituais entre os termos cidades sustentáveis, cidades inteligentes e bioeconomia. Qual era a transversalidade nisso? Né? Essa pesquisa ela se justifica com base no quadro político, econômico e social contemporâneo, sobre os quais os debates sobre cidades sustentáveis, cidades inteligentes, ainda são termos pouco discutidos na sociedade, e aí passa também a incluir a bioeconomia nesse contexto de sustentabilidade. Quando a gente fala em cidades sustentáveis, nós estamos nos remetendo a uma questão de planejamento urbano, em que integra o princípio da sustentabilidade urbana, né? E aí, claro, incluindo as diversas tecnologias desenvolvidas recentemente na governança das cidades contemporâneas. Quando a gente já fala, ainda falando sobre cidade sustentável, os autores nos falam, a literatura nos fala que a gente deve observar os planejadores, né, do sistema urbano, os gestores públicos, né, que administram o ambiente urbano, eles devem observar a gestão das cidades sobre esses três componentes da sustentabilidade, né? Que são os três pilares da sustentabilidade: o econômico, o social e o ambiental. Já cidades inteligentes, também chamadas de smart cities, eles trazem uma abordagem também com a aplicação das tecnologias de informação e comunicação para a ajuda da governança das cidades, né? E bioeconomia. Existem ainda vários conceitos, não existe um conceito pacificado entre os pesquisadores sobre o termo de bioeconomia. Mas, de alguma forma, a gente pode dizer que o DNA de uma abordagem conceitual de bioeconomia diz respeito à produção de biomassa, à produção de recursos renováveis, limpos, né, que possam produzir energias para que a gente não mais utilize energias de fonte fóssil. Esta é a grande base da bioeconomia e também das diversas abordagens conceituais e abrangências conceituais que o termo bioeconomia, como uma nova proposição científica, ela nos traz, né, para discutir também na literatura. Bem, nós estudamos aí o método. Na verdade, nós fizemos, então, um levantamento bibliométrico utilizando aí de algumas bases, né, da base de pesquisa, base de dados, para a gente levantar na literatura, então, os artigos mais edificados para a gente fazer essa varredura e depois analisá-los, né? Aqui está o fluxograma do que nós utilizamos. Primeiro identificamos as palavras-chave, depois a base de dados, a definição dos periódicos dos artigos, análise dos resultados e também isso antes da definição dos parâmetros da pesquisa. Então, nós utilizamos a plataforma Web of Science,
que permite, porque essa plataforma ela foi escolhida? Ela foi escolhida porque muitos autores utilizam, muitos pesquisadores, sobretudo aqueles que trabalham com revisão sistemática ou levantamento bibliométrico, utilizam bastante dessa base de dados, e assim nós fizemos. Bem, dentro dos resultados encontrados, nós identificamos que desses artigos encontrados, 101 tratam de cidades sustentáveis, 95 de Smart City, ou seja, de cidades inteligentes, e apenas 10 sobre bioeconomia, né? E eles não mantêm uma discussão interdisciplinar. É possível ver algum diálogo disciplinar com os autores que escrevem sobre cidades sustentáveis e cidades inteligentes, mas não necessariamente com bioeconomia. É bem verdade que a bioeconomia, como uma nova proposição científica, ela ainda é bastante recente. Isso é que a gente pôde captar. E aqui estão, né, um gráfico mostrando aí também que publica-se muito mais sobre sustentabilidade, são periódicos com bastante respeito, né, na literatura pelos pesquisadores, e aí está uma classificação das CAPs, né? Nesse contexto, a gente pode dizer que é muito mais comum, portanto, haver diálogos entre autores, pesquisadores, aqueles que tratam das cidades sustentáveis com aqueles que tratam de cidades inteligentes. Inclusive, a propósito também de autores mais recentes, que falam, olha, cuidar só de cidades sustentáveis sem falar da inteligência não cabe mais. Também querer tratar a cidade só sobre inteligência e não atentar para as dimensões da sustentabilidade não cabe mais. Portanto, o que se defende agora é que haja uma discussão do planejamento urbano em que ele seja sustentável e inteligente. Bem, são essas considerações e estão aí as referências para esse trabalho. Quero aqui agradecer o apoio da CAPES, né, e também da UFMS, que permitiu que esse trabalho fosse realizado. Muito obrigado.